Vai definir o coração, né? Como é que consegue comandar o coração na hora dessa, né? Muito, muito, muito interessante, ao mesmo tempo muito complicado. Ô Tião, você tá aí já, tá namorando à distância? Tô. Você é caso vivo, real? Sim, real. Real. Estudo de caso. Estudo de caso, case, case para nós. Tô namorando há 7 meses. 7 meses namorando, o nome da minha namorada é Geisa. Nós viemos fazer aqui, eu sou natural de Manaus, eu e ela somos de Manaus, Amazonas, somos amazonenses. Mas vocês se conheceram lá? Nos conhecemos no CTMDT, em 2009. Viemos Eu fazer... sabia que você tá namorando a Geisa, não, cara? Tô. Oi, pastor. É o professor dos dois lá. Foi nosso professor. Pois Tô é. namorando a Geisa. Ela orou pouco, você orou muito? Foi isso? E aí, então nós nos conhecemos em 2009 e a coincidência é que descobrimos que éramos vizinhos de bairro, lá em Manaus. Ah, vocês vieram pra cá pra descobrir que vocês eram vizinhos de bairro lá? Sim. Ah, me ajuda, E né? não nos conhecíamos em Manaus, né? Foi tudo aqui. Né? E aí, mas os 2 anos, de 2009 e 2010, foram só amizade mesmo, né? E terminamos, né, o seminário, voltamos para Manaus e aí começamos a conviver bastante, né, e tudo. E aí descobrimos, né, que estávamos apaixonados um pelo Existia outro. algo mais no ar. Sim, Love's in the air. Ok. E aí, Que legal. eu fui para o Prático Missionário dos Ribeirinhos, do CTMDT, lá no Amazonas. E eu lembro que, conversando com uma amiga dela, amiga minha de Prático, ela me questionou, né, tal, sobre a Geisa e tudo. E contou algumas coisas que a Geisa realmente estava gostando de mim. E aí, numa oportunidade minha, indo a Manaus, eu me declarei e falei tudo que eu tava no coração. E ela também conversou comigo algumas coisas, né, correspondendo, né, ao sentimento. E desde então, voltei para o Prático, fiquei mais 5 meses lá e aí começamos a orar. Né? E aí eu retornei a Manaus pedindo namoro, dia 30 de outubro de 2011. Um homem que guarda a data, aleluia! Que neste namoro marca isso, registra isso. Dia 30 de outubro, começamos a namorar e tamo aí. Tamo aí. Ô, Débora, você também tem... Também namora à distância também? Só que a minha distância é maior do que a dele. Distante. Muito maior. Finlândia? É. Ah, para, Débora. Verdade. Isso. Engraçado que o amor não vê distância, né, gente? Mas você também conheceu aqui? Conheci aqui, foi através de uma amiga em comum que a gente tem. Não foi em casamento, não, porque também é um trem bom de arrumar namorada, tá o casamento do amigo. Você vai no casamento do amigo, casamento de um parente, de repente você encontra aquela pessoa distante ali, mas um olhar olha, assim, um olharzinho encosta no outro, gatinho demais. Todo mundo arrumadinho, né? No casamento todo mundo bom, arrumadinho. né? Bom, né, cara? Muito legal. Não, mas foi através de uma amiga em comum, assim. E quando eu conheci pela primeira vez, eu não fiquei muito afim, não. Porque eu tinha até orado, falado com Deus, assim, que eu queria namorar uma pessoa que fosse certa mesmo, pra não ficar perdendo tempo, assim, mais. Aí ele foi muito paciente, aí demorou um pouquinho, aí a gente começou a namorar. Pois é, mas ele tava passeando aqui? Ele é de lá? Ele mora lá, mas ele já veio aqui 9 vezes, aqui no Brasil. E... Só por sua causa? Não. Olha só. Acho que por minha causa foi só uma agora, né, que ele voltou. Mas ele tinha um trabalho e depois ele veio a trabalho nessa primeira vez que ele me conheceu. Como é que é essa coisa assim, né? Porque não dá um desânimo na hora que a pessoa conhece o outro e fala assim, eu moro em Manaus, você tá aqui, o cara de Manaus, na Finlândia. Pô, gente, ele era tão bonitinho, tão gatinho, mas tá tão longe. Será que eu vou encarar? A pessoa chega a racionalizar essa situação? Chega. Eu cheguei muito. Acho que uma amiga minha ficava me perguntando. Ah, ele chama Mica, é diferente o nome. Aí a amiga falava assim, e aí, o que você acha? Eu falei, nossa, fora de cogitação, ele mora muito longe. Eu nunca vi problema em namorar à distância, mas essa distância é muito grande, assim, eu acho que... Mas tá dando certo. Ô, Carla, você que é psicóloga, me ajuda aqui. Como é que uma pessoa se identifica com a outra e, de repente, não olha essa barreira de distância para poder se relacionar? É algo realmente, assim, estrondoso? Você, não, achei minha alma gêmea, achei, não sei o que cada um fala o nome que quer, né? A pessoa da minha vida, metade da minha laranja inteira que me complementa, dá 2 copos de laranja, não sei o que é. Mas como é que a pessoa percebe ou até que ponto ela abre mão desse prazer de ter alguém do lado
para poder aceitar, se sujeitar a uma situação dessa de distância? O que a pessoa pensa? O que pode ser de tão forte na vida dela que faz com que ela abra mão disto, dessa distância, desse companheirismo, desse lado a lado, desse todo dia, né? Para poder envolver a si mesmo? O coração tem razões que a própria razão desconhece, né? É um ditado popular e que é real mesmo. Porque quando o nosso coração ele fala mais alto, o racional, inclusive, ele entra num outro contexto que a gente não consegue nem fazer a leitura muito óbvia dele. Por quê? O emocional, ele é algo muito marcante, ele é muito intenso. E quando ele entra nesse contexto de erupção, aí o racional não pensa muito. Quando realmente há essa afinidade, eu acho que essa atração, ela tem a ver muito com a questão interna, individual de cada sujeito. Por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o próprio inconsciente pode atrair um sujeito ao outro, mas a própria realidade de vida, conceitos, valores, crenças, as próprias questões individuais, culturais de cada sujeito tem que ser muito visto. Porque às vezes, por mais que o coração atraia, tem muitas coisas que afastam. Então, o próprio sujeito ele tem que prestar muita atenção e buscar um pouquinho esse racional. Não deixar somente esse coração aí por conta de eu encontrei meu príncipe encantado, encontrei minha metade da laranja, porque não é por aí. Primeiro que nós não somos nem metade, nós temos que ser inteiros, nós Aleluia. temos que ser um sujeito único, né? Nós temos que ser totalmente corpo, alma e espírito, bem equilibrado. E é exatamente quando eu estou inteira que eu vou encontrar um outro inteiro também. Que se eu parto pela metade, buscando uma outra metade, a coisa já entra num processo bem complicado. Porque eu tenho que ser única, completa, para me encontrar um outro completo também, para que nós dois possamos relacionar numa relação de ir e vir, esse dar e receber. Né? Então, se a pessoa às vezes vai em cima de demandas, de necessidades individuais, até mesmo buracos internos, né? O outro vai me completar, já entra num fator muito complicador. E essa questão da distância, isso às vezes pode facilitar. Eu já vou entrar com o lado complicado da situação. Isso pode polêmica no primeiro bloco. Você imagina que vai ficar por último. Não vai sobrar nada aqui. Ou então vai bombar demais, vai ter muita coisa até o final. Isso pode, inclusive, complicar algumas demandas internas que eu não dou conta de resolver no dia a dia. Então, quanto mais afastado eu estou, mais evito ficar de cara com aquilo que é meu fantasma. Então, segura um pouquinho mesmo aí, pastor Richard. Você trabalha no Ministério de Namorados. Isso. É comum isso acontecer? Você que lida com tantos jovens, adolescentes. Olha, nós estamos lá no Ministério há 12 anos. Comum não é, mas tem crescido de uma forma sensível. Nos últimos anos, a quantidade de pessoas que estabelecem relacionamentos à distância. Inclusive, nós temos essa modalidade lá na igreja, acompanhar o casal que namora à distância. Você faz esse acompanhamento? Tem então. acompanhamento desses casos. Eu fico imaginando assim, sabe, pastor? A Igreja da Lagoinha, ela recebe pessoas do mundo inteiro. Isso. Né? E, de repente, chega alguém para assistir o culto, assim... Você vai perguntar o cara assim, Ele só tem da muito Bahia, network. só da Bahia, fiote, você não sabia não, né? E de repente você percebe que o cara é do outro canto do mundo mesmo, Isso. né? Mas você teve a oportunidade no intercâmbio, ou numa visita, em congressos, exatamente. O Congresso Diante do Trono traz muita gente de muitos lugares, então tem muitas histórias, né? Mas é para atender as orações do povo da igreja. O povo tá orando, Deus, manda meu varão, Deus, meu varão, cadê mesmo, meu varão? isso mesmo. O varão não tá ali, manda um de fora para cá, meu filho, para atender. Acho que esses congressos, os intervalos são tão intensos quanto as programações em si, né? O intervalo entre uma ministração e outra, as pessoas se conhecem, se interagem. E eu tenho um caso assim, de um rapaz que conheceu uma moça da Alemanha. Né? Eles se conheceram, se gostaram e começaram um relacionamento assim. O rapaz aqui em Belo Horizonte, a moça lá em Munique. Então, a gente acompanhando. Hoje tem recursos, né? Você tem internet, você tem o Skype, que você conversa com a pessoa ali, vê a pessoa. Então, as ferramentas, elas estão à disposição. Isso acontece com frequência. Tem as implicações. Acho que a doutora falou, muito pertinente. A Bíblia fala em Gênesis 2, no finalzinho, quando Deus fala para o homem e para a mulher, né? Deixai pai e mãe e dois se tornarão um. Então, a doutora tem muita razão. A matemática de Deus ela é diferente. Ele fala que dois se tornam um. Ele não fala que meio com meio se torna um. Ele fala que 1 mais 1 é igual a 1. Então, Deus ele nos criou completos, para, enquanto completos, nos unirmos e tornarmos um.
Então, essa pessoa, ela convivendo com uma outra à distância, ela tem que ter essa preocupação de que ela tem que ser uma pessoa resolvida, ela tem que saber o que quer, tem que ser uma pessoa completa, porque o namoro cristão, ele visa o casamento. Então, um dia esse casal vai se casar. E aí eu espero que o casamento não seja à distância, que aí fica bem complicado. Nós não queremos ser igual o Woody Allen, né? O Woody Allen, ele casou com a enteada dele, largou a esposa e combinou com ela. Nós vamos morar separados, a gente se encontra uma vez por semana. O casamento dele é assim. Não, o casamento, Deus não planejou o casamento dessa forma. Então, esse casal que está namorando à distância tem que ter entendimento que um dia eles vão dividir o mesmo teto. Então, eles têm que se preocupar em construir uma relação que esteja preparada para que, quando eles venham a se casar, as coisas não se descubram ali, no casamento. Eu preciso só compreender uma coisa. Antes até de nós entrarmos nas implicações de um namoro à distância, tem crescido também o número de namoros à distância que começou, não como o caso deles pessoalmente, mas pela internet, por exemplo. Em função deste acesso, né? E de salas de bate-papo, de amigos, em que as coisas acontecem por aí. Na sua experiência também de acompanhar, isso também tem sido comum e crescente no meio da igreja? Isso tem sido crescente. Os casais se conhecem pelos chats, pelas comunidades. Né? Hoje tem muitas comunidades, existem muitas comunidades. E aí é uma outra coisa. Né? Aqui nós temos 2 casos de pessoas que tiveram contato presencial, né? Olhos nos olhos. Eu tô musical hoje, gente? O que é isso? Não, hoje eu tô musical hoje. É possível. O remédio está fazendo um São efeito tantas muito emoções. forte. São tantas emoções. Apareceu mais um ali, ó, tá vendo? Mas aí eu tenho uma preocupação. Uma preocupação pastoral, né? O quanto que você realmente conhece a pessoa. Não é verdade? Porque nós temos um caso que teve uma convivência de 2 anos, uma amizade crescente, que culminou depois do namoro. Foi igual ao meu caso. Eu conheci minha esposa na faculdade, a gente fez a faculdade inteira e só veio namorar no último período. Então você conhece a pessoa. Você queria saber se ela era estudiosa, se ela era menina desse... Não, a história é mais longa, tem outro bate-papo. Mas essa convivência, ela é muito rica. Tem um outro caso que o contato não foi tão intenso, mas houve um contato. Né? Agora, tem pessoas que estão assumindo relacionamento sem contato nenhum presencial, 0. Aí, às vezes, você nem sabe se é a pessoa mesmo, né? Que às vezes não usa nem Skype, é só fotinha, né? Aí, às vezes, está lá, né, a modelo na foto, né? E você vai conhecer um ogro, né? Photoshop. O Shrek. Photoshop, assim, Isso. nadando de braçada no negócio. A foto aceita tudo. Né? E, claro, hoje nós nos movemos muito, infelizmente, pela imagem, né? Pela embalagem, não pelo conteúdo. Estética. E ali a pessoa conversando num Messenger, né? Trocando frases, e aí você começa a construir uma pessoa que nem sempre é pessoa de verdade. Então, realmente, eu acho perigoso, acho a internet bom assim, para você conhecer a pessoa, né? Para você conhecer pessoas, mas o contato presencial antes da oficialização de um relacionamento eu acho muito importante. Também acho. Muito importante. Isso é fundamental até mesmo por causa de, além desse sujeito construir dessa imagem na internet do jeito que ele quiser, um personagem. dentro da mente da pessoa também, a gente constrói um Exatamente. sujeito que até o presencial isso é assim. Às vezes a gente decepciona não com a pessoa que ela é da realidade, mas por aquilo que eu construí, que eu desenhei, que a pessoa fosse. expectativa é perigosíssima. Nossa, mas você não é nada daquilo que eu pensei. Pois é, mas o que você pensou não sou eu. Exatamente. Então até que ponto que o real te ajuda a comparar esse imaginário com essa realidade. Então, esse contato ele é necessário, não somente o contato individual, mas até o contato familiar, esse contato no meio, no dia a dia, saber quem que é essa família, saber com o que eu vou lidar. Será que eu tenho condições de realmente assumir esse tipo de realidade que o outro tem e que, às vezes, para mim é um mal insuportável? Porque, às vezes, a pessoa está com o outro e ele tem um mal que para ele é insuportável. Como que eu vou suportar isso no meu dia a dia? Às vezes, existem características, existe caráter, existe personalidade, existe temperamento que para outra pessoa é algo difícil. Só tem que, geralmente, no primeiro plano, ele não aparece.